Sabe aquela sensação de não conseguir largar um livro ou de maratonar uma série até o fim? Por que as histórias têm tanto poder sobre nós? Pois é, para entender essa questão tão atual, a gente vai voltar mais de 2000 anos no tempo e mergulhar nas ideias de um dos maiores pensadores da história, Aristóteles. Vamos começar com uma pergunta que parece um paradoxo. Pensa bem. Por que a gente gosta de assistir a um filme de terror cheio de coisas que nos apavorariam na vida real? É uma contradição, né? Mas a chave para entender isso está num texto bem antigo, com uma resposta surpreendentemente moderna. Pois é, acredite se quiser, mas Aristóteles já tinha notado exatamente isso. Ele percebeu que a gente sente prazer ao ver a representação de coisas que, na realidade, nos causariam medo ou nojo. Essa observação, feita há tanto tempo, é o nosso ponto de partida para desvendar por que as histórias nos fascinam tanto. Para a gente desvendar esse mistério, vamos seguir o raciocínio dele em 5 passos bem lógicos. Primeiro, a origem de tudo. Depois, por que gostamos disso. Em seguida, como a arte se dividiu, como um dos gêneros evoluiu e, por fim, o legado que isso tudo deixou para nós hoje. Então, vamos lá. De onde veio essa necessidade de criar e consumir histórias? Para Aristóteles, não foi uma invenção, algo que alguém criou do nada. Na verdade, ele diz que isso nasce de algo muito fundamental da nossa própria natureza humana. E essa origem toda, segundo ele, se resume a apenas 2 causas principais. Só isso. 2 forças que são completamente naturais e instintivas, que existem dentro de todos nós. E que causas são essas? A primeira é o nosso instinto de imitar. É assim que a gente aprende basicamente tudo desde que nasce, certo? A segunda é o prazer enorme que a gente sente nesse processo. Resumindo, imitar é o nosso jeito de aprender e aprender nos dá uma sensação muito boa. Ok, vamos aprofundar um pouco mais nessa segunda causa. O que exatamente na imitação nos dá tanto prazer? A resposta está na forma como o nosso cérebro processa o que vê e entende o mundo. O conceito grego para isso é mimese. E olha, não é só uma cópia vazia, não. Mimeses é o motor do nosso aprendizado. É o que nos diferencia, na visão de Aristóteles, de outros animais e é a nossa principal ferramenta para conhecer o mundo. O prazer vem daquele clique mental, do ato de reconhecer. Quando a gente olha para uma pintura ou uma cena num filme, nosso cérebro trabalha para ligar os pontos entre a representação e a realidade. Esse momento de descoberta, de dizer, então isso representa aquilo, é o que gera satisfação. E Aristóteles acrescenta um detalhe genial. O prazer não vem só de reconhecer algo que já conhecemos. Ele também pode vir da admiração pela técnica, pela habilidade do artista. A performance de um ator, a pincelada de um pintor. A gente aprecia a arte pela arte. A partir daqui, as coisas ficam ainda mais interessantes. Esse instinto de imitar acabou se dividindo, se ramificando em 2 caminhos bem diferentes de se contar histórias. É aqui que nasce a divisão dos gêneros, que Aristóteles, curiosamente, liga ao caráter do artista. Os mais nobres, ele dizia, imitavam grandes feitos, heróis, e isso deu origem aos épicos e às tragédias. Já os de inclinações mais baixas imitavam as falhas, os defeitos, o que acabou levando às sátiras e às comédias. Ele dá o exemplo máximo, Homero. O poeta não só foi mestre no gênero nobre, mas também foi pioneiro no outro lado. E o pulo do gato dele foi focar no ridículo, não no insulto direto. Ele basicamente criou as fundações do que a gente hoje entende como comédia. Agora, vamos dar um zoom em um desses caminhos, o da tragédia. É fascinante ver como ela evoluiu de um ato quase que espontâneo, de improviso, para uma forma de arte superestruturada e poderosa. A evolução foi bem concreta, passo a passo. Começou com um cantor improvisando com um coro. Aí vem Ésquilo e revoluciona tudo. Ele põe um segundo ator em cena. Isso muda o jogo porque permite o conflito, o diálogo. Depois, Sófocles eleva o nível ainda mais com um terceiro ator e a cenografia, o cenário, o que deixa a experiência muito mais imersiva. Até a musicalidade do texto mudou para ficar mais realista. O ritmo dos versos, que antes era feito para dançar, foi trocado por um que soava como uma conversa normal. Ou seja, a busca por um realismo cada vez maior era muito clara. Certo. Mas como é que toda essa estrutura antiga se conecta com as histórias que a gente consome hoje, seja no streaming, no cinema ou nos livros? A grande conclusão é esta: a análise de Aristóteles não é só uma curiosidade histórica. É o código fundamental da narrativa, é literalmente o DNA,
que estrutura quase todas as histórias que a gente ama. E assim a gente fecha o quebra-cabeça. Gostamos de ver coisas terríveis em segurança porque nosso instinto nos leva a aprender pela imitação e esse aprendizado nos dá prazer. E as histórias que consumimos são, na essência, imitações organizadas das duas grandes faces da experiência humana, as nossas grandes lutas e as nossas falhas ridículas. Fica a provocação final. Se a gente parar para pensar nas nossas histórias favoritas de hoje, onde é que conseguimos ver esse modelo antigo de Aristóteles em ação? Onde está a imitação das ações nobres e onde está a dramatização do ridículo? A estrutura está toda lá, esperando para ser redescoberta.